Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. O tema de hoje está aqui no livro Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel. Vocês já ouviram falar? Sim? Tem alguém aqui na casa a primeira vez? Não, o pessoal já está vindo? Muito bom. Esse tema está aqui no item 153, é o conceito de salvação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Emmanuel tirou um trechinho da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, em que Paulo fala sobre, ali naquele trechinho, eu acho essa capacidade maravilhosa do Emmanuel, de pegar um pedacinho e expandir aquilo. Porque em cada palavra, em cada versículo do Evangelho, das palavras daqueles que são os apóstolos do Cristo, que propagaram o conhecimento dele, tem tanta coisa armazenada, né? Dá para se tirar um conhecimento absurdo daquilo, e Emmanuel tem essa facilidade de transmitir esse entendimento, né? Que foi passado através de tanto tempo por esses apóstolos, por esses seguidores do Cristo. E ali está se falando que a salvação depende de nós. A salvação é uma palavra muito usada hoje em dia em muitas religiões, em muitas circunstâncias, como dizendo, olha, busca a salvação, encontra a salvação, salva-se, espero que você teve um salvamento, você teve um livramento. Mas o que isso significa de verdade? O que significa a salvação de verdade? Nós, às vezes, estamos buscando uma salvação na nossa vida. Quem precisa de salvação? Todo mundo? Do quê? Quem está afogado precisa de uma boia. Quem está afogando precisa de uma boia, não é isso? Quem está muito doente precisa de um médico. Quem está morrendo de fome precisa de comida. E por aí vai, não é assim? A salvação depende, então, da necessidade. Ah, Paulo, mas eu estou falando de uma salvação espiritual, quando a gente pensa nisso, quando se propõe a isso ainda mais uma religião, um templo, o que for, né, um centro espírita, falar de uma salvação. Mas a salvação, eu acho bacana que até a própria palavra, ela é terminada com isso, né? Ela não é algo passivo. Ela não é algo que a gente vai receber, que vai nos tirar e vai nos livrar para sempre das coisas, não é? A salvação de uma coisa não nos tira a responsabilidade de outras. A salvação de uma coisa não vai tirar o risco de outra coisa. Se eu estou morrendo afogado e eu sou salvo do meu afogamento, se quando eu sair da água, eu sair correndo no meio da avenida, eu posso ser atropelado. Se eu estou lá com uma doença grave do fígado, e aí eu saro, e aí eu começo a fumar gravemente, é bem provável que eu vou ter o quê? Uma doença no pulmão. Se eu estou lá com um problema em casa, com um relacionamento que não se resolve, com o meu chefe, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com quem for, e eu quero que aquilo ali se resolva, não quer dizer que todos os outros problemas que eu tenho com as demais pessoas estará resolvido. Não existe uma salvação eterna, um passe livre. Sabe quando eu jogava banco imobiliário e tinha um passe livre da prisão? Aí você se livrava da prisão e pensava, nossa, que bom, não vou para a prisão no banco imobiliário. Aí caía na casa do rapaz que tinha um hotel lá e pagava uma fortuna de aluguel, né? A gente não tem isso. A salvação, ela depende também da nossa ação. Ela depende das atitudes que vamos ter para honrar aquilo que recebemos,
para manter aquilo e para cuidar das demais outras áreas da nossa vida que precisam de atenção. A salvação que podemos ter em alguma coisa nos leva a perceber que é urgente a necessidade que se tem de cuidar, de zelar pela nossa vida, de zelar por aqueles que amamos, de zelar por aquilo que nos cerca, das pessoas, da casa, do quintal, do trabalho, dos amigos, da minha espiritualidade. Poxa vida, nunca fiz uma oração e aí de repente eu rezo um Pai Nosso e eu quero estar curado do maior mal que teve. Puxa vida, nunca fiz um exercício, fui 2 dias na academia e não tô magro ainda. É assim que funcionam as coisas, gente? A gente sabe que não. A gente sabe conscientemente que não, mas inconscientemente, subconscientemente, a gente ainda não está convencido. Poxa, Paulo, como você fala um negócio desse? Como você fala um negócio desse que a gente ainda não está conhecido? Se eu conscientemente penso uma coisa, inconscientemente eu penso outra? Sim. Sim, a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente faz efetivamente. A gente está fazendo. Se a gente olhar bem e falar, Paulo, eu tô, tudo. Não tem nenhuma área descoberta. Se falar assim, não, eu faço tudo, eu cumpro tudo, eu sou ótimo. Graças a Deus temos aqui um espírito evoluidíssimo, temos vaga na casa para trabalhar com um monte de coisa, faça o favor. Vai ser um exemplo. E isso é ótimo. Mas a grande maioria de nós ainda não está nesse ponto. A gente está aqui engatinhando, a gente está aqui patinando em certos problemas que de certa forma são até cansativos. Da gente falar assim, nossa, isso de novo? Esse problema de novo? Essa situação de novo? Eu estou aqui batendo a cabeça com isso de novo? É um déjà vu? Será que eu aluguei o filme errado? Não. É essa história da nossa vida. O que não está mudando? O que está fazendo as coisas se repetirem e passarem de novo? E problemas que eram desse tamanho ficarem desse? É o não cuidar. É o achar que certas salvações, que pequenos livramentos, nos livram de todo o resto de coisas. Numa plantação, se dá uma praga de um bicho, uma praga de um tipo de lagarta, e se o lavrador for lá e acabar com essa praga de lagarta, não quer dizer que ele não tem que regar a planta depois, não quer dizer que ele tem que continuar, não tem mais que colocar o remédio, não é isso? Se eu um dia estou com um machucado, eu trato essa ferida, mas não trato mais em nenhum outro dia, ela vai melhorar? Provavelmente não, vai ficar pior cada vez mais. Se eu não cuido do meu casamento, vou lá, dou um beijo no começo da semana à minha mulher e dou outro na outra semana. E aí? Se eu não sento com minha filha para ver o exercício, a lição de casa que ela está fazendo, saber o que está acontecendo na escola, eu vejo isso só na reunião de pais que acontece a cada 2 meses. Aí chego lá, nossa, como? Como que está desse ponto? Que surpresa! Que eu estou inconformado. Pega um carro, acelera, solta o volante, cruza os braços. O que provavelmente vai acontecer? Como a gente está conduzindo a nossa vida? Como a gente está conduzindo certos aspectos da nossa vida? A gente está com o pé no freio parado no meio de um cruzamento? A gente está acelerando de olho fechado? A gente está dirigindo a esmo? Nós temos uma grande ferramenta chamada consciência, aliada a uma outra ferramenta maravilhosa chamada inteligência, aliada a uma outra ferramenta poderosíssima chamada
sentimento. Quando nós aprendemos a tratar os nossos sentimentos, quando nós aprendemos a ouvi-los, perceber o que eles estão me dizendo, que sensações eu estou tendo, nós vamos entendendo o que está se passando conosco. Nós entendemos que tipo de tratamento nós temos que dar para a nossa alma. Qual é o sentido que faz se nós percebamos as coisas ao redor? As coisas que nos cercam, as coisas que a gente pega, as coisas que a gente encosta, que nos machucam. Qual é o sentido? O tato. A sensação é o tato da alma. Nos dizendo, isso aqui está te trazendo muita alegria, muita felicidade. Isso aqui está te trazendo infelicidade. Está te deixando triste. Está te deixando ansioso. Está te deixando com raiva. E aí não adianta a gente acusar a situação. A gente tem que olhar e ver como eu vou tratar isso. Como eu vou tratar isso que eu estou sentindo? Como eu vou evitar isso que vem me deixando dessa forma? Se eu estou andando e tem aquela mesinha de centro que eu dou sempre uma canelada. Até um dia que a gente dá uma canelada mais forte e pensa, acho que hoje é um bom dia para eu tirar essa mesinha de centro, né? E ela vira mesinha de canto, mesinha de banheiro, mesinha de vai ficar no lixo, mas vai sair do meu caminho para eu não dar mais canelada. O que é na nossa vida que está machucando tanto a gente, que está incomodando tanto a gente e que a gente está esperando para mudar, para mover, para colocar de lado? Ou o que está acontecendo na nossa vida que está esperando uma ação nossa? A salvação, a gente pensa, vem de Deus. Deus provém a salvação. Deus nos salvará. Vai mandar um negócio especial, vai mandar um milagre, vai mandar um negócio gigante na nossa vida e vai nos salvar. E aí ele manda uma caixa de ferramenta. Aí ele manda um kit de primeiros socorros. Ele manda um livro falando, leia que aqui que está o negócio. A gente fala assim, não foi isso que eu pedi salvação. Pedi um negócio pronto, né? Eu queria que já viesse um mecânico bonitão ainda por cima, que viesse, fizesse, eu já queria uma pessoa bem inteligente que resolvesse lá o problema. Eu queria era que fosse uma mulher que fizesse minha comida, passasse minha roupa, deixasse cheirosinho. Eu queria um filho que não desse problema, que ficasse quieto, mudo, só respondesse sim ou não quando eu perguntasse, né? Eu queria um trabalho que fosse fácil, que eu abrisse a porta de casa a hora que eu quisesse. Tô dentro, cansei. Tô fora, acabou. Mas a salvação vem através da chance da gente participar da salvação. Nós não somos só agentes passivos no conceito de salvação. Há casos que sim, há casos que realmente estamos caídos, abatidos, tombados, mas mesmo nessa situação, eu estou falando fisicamente, moralmente, espiritualmente, que às vezes a gente cai, dentro da gente a gente está em pé, nosso corpo está em pé, está andando, está se movendo, mas dentro da gente está tudo destroçado, por alguma tristeza, por alguma perda que nos abalou, por alguma amizade que se rompeu. E mesmo destroçados, mesmo caídos física, moralmente, espiritualmente, ainda assim nós somos agentes ativos na salvação. Quando permitimos, quando aceitamos a ajuda que possa vir, de onde ela venha. Porque às vezes a salvação, a ajuda vem dos lugares mais inesperados. Vem daquela pessoa que a gente não queria olhar na cara. A gente precisa de alguém para nos salvar, precisa de alguém e aparece aquela pessoa, justo aquela pessoa.
Não, vai embora, não quero você aqui. Foi-se junto à salvação. Estava ali duas oportunidades da gente se salvar e da gente se reconciliar com alguém. Às vezes, a salvação está em algo que vai tirar a gente do nosso conforto. A gente está confortável na nossa vida, está confortável na nossa doença. Como assim confortável na nossa doença? Sim, confortável. Confortável na nossa doença. Eu estou aqui, estou doente, eu não posso trabalhar. Eu estou doente, eu não posso varrer o chão. Eu estou doente, eu não posso ir visitar ninguém. Eu estou sem dinheiro, eu não posso fazer caridade. Eu estou desempregado, eu não posso ficar fazendo coisas por aí. Eu estou triste, estou muito triste, muito deprimido. Eu não posso conversar, ouvir uma pessoa. E a salvação vem justamente na forma de nos tirar desse conforto. Nos tirar dessa situação e falar assim, filho, se mexe. Como Jesus disse tantas vezes para aqueles que procuravam Ele, levanta e anda. A salvação é movimento, movimento do intelecto, movimento do corpo, movimento do espírito, da energia da vida que tem que circular, essa vida que circula nas nossas veias, essa vida que é alimentada pelo nosso espírito, que governa esse corpo, e que por governar esse corpo, deveria governar a nossa vida, governar nossas decisões, governar aquilo que a gente realmente quer, mas que por vezes, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de entendimento, por não termos ainda alcançado certas coisas, o que não quer dizer que nunca alcançaremos, mas que no estado em que estamos hoje, no estado em que vivemos hoje, ainda temos limitações, graças a Deus. E se aceitarmos essas limitações, se convivermos com ela harmoniosamente, carinhosamente, aceitando essa condição e preparando o passo seguinte, nós podemos ir longe. Nós podemos alcançar coisas maravilhosas quando aceitamos que a salvação é a mudança que nós temos que fazer na nossa vida para que ela melhore. Será que nós não sabemos que mudança é essa? Eu estou falando de alguma coisa aqui que ninguém sabe? Ou será que a gente não sabe o que é que a gente realmente tem que fazer? Para quem que a gente tem que ligar e pedir desculpa? Para quem que a gente tem que olhar no olho e falar, tá ok, eu te perdoo. E ser sincero. Para quem que a gente tem que falar, eu te amo? Para quem que a gente tem que falar, ok, senta aqui, agora eu vou te ouvir. Puxa vida, Paulo. A gente estava falando de salvação, eu pensei, eu estou vendo que é essa questão de cura para comigo, mas aí você está me falando que eu tenho que alcançar o outro, fazer pelo outro e tal. Mas é difícil isso. É difícil. E eu sempre digo que tudo é difícil quando nós não fazemos. Tudo é difícil quando fazemos pela primeira vez, quando fazemos pouco, quando temos pouca prática. Fica um ano sem dirigir um carro e depois você entra num carro. Vai dirigir bem? Sem falar? Sem escrever? Sem fazer uma conta de matemática de cabeça? Trabalho. Quem trabalha aqui, quando começou, trabalha em casa, trabalha fora de casa, quando começou a fazer as coisas, no começo era rápido, ágil, desde sempre? Teve que ir aprendendo. Assim é o exercício da caridade. Assim é o exercício da mudança. O exercício de permitir que a mudança aconteça. Tem que se começar. Tem que se começar de uma forma. E aqui vai uma outra dica com relação a isso. Como eu vou conseguir chegar lá no outro?
eu tenho antes que chegar em um outro lugar. Eu tenho que chegar em mim. O que Jesus falou sobre o maior mandamento? Ele disse que o maior mandamento é: amará o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz primeiro, ama o teu próximo, mas ele complementa: como eu só amo o meu próximo o tanto que eu me amo. Eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu não consigo ser paciente com o outro se eu não sou comigo. Eu não consigo perdoar o outro se eu não me perdoo. Eu não consigo fazer para ninguém o que eu não consigo fazer para mim. Como a gente está tratando o nosso próximo? Como a gente está tratando aqueles que nos cercam, aqueles que estão longe e que a gente trata como se fôssemos alienígenas, como se fôssemos ETs. Ixi, esse tipo de gente aí, ó. Ih, essas pessoas que fazem assim, que gostam dessas músicas, que vestem essas roupas, que gostam de gente do mesmo sexo, que vai para não sei aonde. E a gente cria os outros. E a gente lança um monte de coisa, um monte de ideia, um monte de preconceito. E está saindo da onde tudo isso? Está caindo do céu na nossa orelha? A gente vai acreditar, são os espíritos obsessores que estão falando por mim, eu estou aqui influenciado por uma coisa má. Provavelmente, mas por que a gente está repetindo o que um outro falaria para a gente? A gente repete tudo que os outros falam? Sim ou não? Não. A gente repete aquilo que a gente gosta. Nossa, eu falei uma coisa absurda. Eu nunca pensei nisso. Estava aí dentro. Quem nunca soltou uma e depois falou: nossa, sério mesmo que eu penso assim? Né? Dá até uma vergonha. Eu falei: nossa senhora, sério? Foi mal, eu não queria ter... Bom, não queria ter dito, mas eu disse, né? Não queria ter feito, mas eu fiz. Não queria ter apontado, mas eu apontei. Estava onde isso? Então é de observar essas coisas que a gente vai observando o seguinte: como nós estamos? Em que lugar nós estamos? Não estou falando em lugar físico, estou falando em que ponto, não só do tempo e espaço nós estamos, mas em que ponto no eixo intelectual e moral eu estou. Quanto de inteligência eu tenho? Quanto de moral eu tenho? Ah, Paulo, poxa, então daí eu vou, me coloco numa escala dessa, vejo lá em que lugar que eu estou, isso me situa muito mal, ajuda a acabar com a minha autoestima, eu vou ficar pior ainda. Tem uma coisa, um conceito, uma ferramenta que existe na parte administrativa, que é chamada de matriz SWOT. Já ouviram falar? Que chama de Strength e Weakness, força e fraqueza. Toda vez que alguém vai fazer um produto, vai ver uma empresa, eles têm que analisar quais são as forças e quais são as fraquezas daquele produto. Porque as forças é o que eles vão enaltecer, as fraquezas são as coisas que eles vão ter que trabalhar e melhorar. E se a gente aplica essa ferramenta para um produto, no trabalho, no serviço, em casa, no trabalho, na escola, onde for, por que a gente não pode aplicar na nossa vida e ver em que eu sou bom? Em que ainda eu não sou tão bom? O que está bom que pode ser melhorado? O que está ruim que eu tenho que corrigir e ter mais trato ali? E chegar com cautela? Sabe assim? Quando coloca no piso aquela plaquinha, cuidado, piso molhado. Quando tem essa plaquinha, a gente entra correndo no negócio? Entra. Na nossa vida a gente entra. Muitas vezes a gente já entrou. Como assim, Paulo?
A gente fala assim, eu sou uma pessoa calma, sabe? Eu sou uma pessoa calma. Mas quando eu fico nervoso, todo mundo é calmo até que fica nervoso, não é isso? O que tem de especial nisso? Nada, né? E a gente sabendo, afirmando, batendo no peito, espalhando para todo mundo que a gente é assim, quando a gente está vendo que a gente está ficando nervoso, a gente refreia ou a gente entra correndo? Não foi a gente que colocou a plaquinha? Cuidado, você quando está nervoso faz um monte de bobagem. Cuidado, quando você está com fome, você fica irritado. Cuidado, quando você está triste, você põe tudo a perder. Cuidado, quando você põe muita expectativa numa pessoa e a pessoa não faz o que você quer, você fica triste, decepcionado, cria rancor. E a gente não entra correndo ali? Se conhecer não é só demarcar o local que é perigoso, é respeitar o que a gente mesmo já sabe a nosso respeito. Isso é uma forma de salvação, ação, em que eu faço, em que eu ajo para que as coisas não aconteçam de uma forma abrupta na minha vida, para que eu evite os problemas que já vieram acontecendo 1, 2, 10, 20 vezes, sei lá eu quantas vezes. Tem gente que comenta, estou no meu 4º, 5º casamento. Tem gente que fala, estou com 3, 4 filhos, está tudo do mesmo jeito. O povo pega e fala, entra um monte de político, sai político e o país está piorando. O que a gente está fazendo de errado? O que a gente não está fazendo de certo? Que placas e sinais que a gente não está prestando atenção e respeitando? É a nossa vida. E o conceito de ter amor por essa vida é respeitar essas coisas. Respeitar esses sinais para que a gente possa se respeitar, para que a gente possa dar para o outro amor, carinho, atenção. A gente não vai mudar da noite para o dia. Isso é uma outra coisa que complica muitas coisas. A gente não vai mudar da noite para o dia. Paulo, tem gente que mudou. Graças a Deus. Graças a Deus. Não estou falando que ninguém aqui vai mudar. Mas é muito difícil, não é? Não é? Tem gente que fala, encontrei Jesus, agora eu sou outra pessoa. Aí fala assim, nossa, é outra pessoa, sou. Ô fulano, não sei o quê, vai lá pra... Ué, não era outra pessoa? Porque isso que você fez era a pessoa de ontem fazer igual. A gente pode fingir que virou outra pessoa, mas mudar radicalmente é muito difícil, né? Paulo de Tarso, autor da epístola que a gente citou, que a gente está tratando esse assunto, ele teve uma mudança muito radical na vida dele. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Ele que antes de ser Paulo era Saulo. Era um centurião, era um caçador de cristãos. Ele matava cristãos porque a lei dizia que esse era o correto. E indo para Damasco, cumprir mais algumas sentenças, fazer mais um trabalhinho, está ele indo belo e tranquilo, ele vem a visão de Jesus, que diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí aquele homem percebe que ele precisava mudar a sua vida, precisava transformar. E ainda assim essa transformação, essa mudança, ocorreu depois de muito esforço, de muito trabalho, de muita leitura, de muito debater e ver o quanto ele precisava mudar para viver aquele conceito, viver à sombra daquele homem que ele perseguia antes para matar e começou a perseguir para trilhar os seus passos, ver que esses passos não são fáceis de ser trilhados. O caminho de Jesus não é um caminho fácil. É a porta estreita, não é?
É onde muitos são chamados e poucos são escolhidos, não é assim? Mas se nós não formos, se nós não tentarmos, se nós não persistirmos, nós não conseguiremos. A salvação está em agir em prol daquilo que podemos melhorar na nossa vida. A salvação está em se esforçar em conhecer esse caminho, se esforçar em trilhar esse caminho, palmilhá-lo metro por metro, sentimento por sentimento, relacionamento por relacionamento, perdão por perdão, desculpa por desculpa, reparação por reparação. Nós temos muito que trilhar e não vamos chegar ao fim desse caminho se ficarmos sentados à sua margem, se ficarmos sentados como coitadinhos, se ficarmos sentados esperando as coisas do jeito que a gente quer. Nossa vida tem muitas dificuldades. Se eu pegar um caderninho e der para cada um, tem gente que vai encher 2 folhas, tem gente que vai encher 10, tem gente que vai encher o caderno. Agora, se eu falar, pensa bem agora, e toma esse outro caderno, escreve tudo que tem realmente de facilidade na sua vida. Quantos cadernos a gente acha que a gente vai ter escrito? Pensa, nesse mundo, essa vida, essa encarnação que nós estamos vivendo, nós não nascemos sozinhos. Nós precisamos de ajuda para chegar nesse mundo. Nós vamos precisar de ajuda para sair dele. Nós precisamos de ajuda para comer, para nos vestir. Quem aqui plantou o feijão que comeu hoje? Quem aqui cuidou da vaca, da carninha lá que fez hoje? Quem aqui é capaz de fazer com funcionar uma lâmpada, funcionar a eletricidade? Esse ventilador está mantendo a gente fresquinho aqui. Quem sabe mexer nisso? Construir isso do zero? A roupa que a gente está vestindo, foi a gente que fez? O carro que a gente chegou aqui, o ônibus que a gente chegou aqui, foi a gente que fez? Nós temos muito, muito que agradecer. Enxergar isso com mais clareza faz com que a gente veja que as reclamações, as dificuldades são pequenas, perto da quantidade de bênçãos e salvações que nós recebemos. Mas que receber bênçãos e salvações não nos isenta de trabalho. Nesse livro aqui, Emmanuel diz, justamente nessa parte, que Pedro negou Cristo 3 vezes. E mesmo quando ele recebeu um entendimento do que ele tinha feito, isso não isentou ele de continuar trabalhando até o fim da sua vida, com todas as forças que ele tinha para ajudar cada pessoa que ele pôde ajudar. Paulo, tendo matado tanta gente, foi salvo de permanecer na vida, de permanecer na história como assassino, foi salvo para se tornar, mas ele teve que trabalhar, estudar, persistir naquela reforma até o final da sua vida, quando finalmente foi morto. Nenhuma salvação que vamos passar vai nos isentar do trabalho que temos que ter, do cuidado que temos que ter com todos os outros aspectos da nossa vida. O progresso em uma área da nossa vida não nos isenta do trabalho em outra área. Tem uma fábula de uma mosca, acho que essa fábula é de Esopo, e Esopo contava essa fábula que tinha uma mosca que tinha enfrentado um leão, e ela mordia o leão de um lado, o leão ficava bravo, ia dar uma patada, ela saía, ele se machucava, a mosca picava do outro lado, o leão ia morder e se mordia, e a mosca escapava e ficou atazanando o leão, até que o leão caiu, finalmente totalmente fatigado, totalmente exausto, machucado, sangrando daquela batalha, e a mosca sai toda vitoriosa. Eu sou o animal mais forte, a mosca, venci um leão.
olha a minha força, e saiu se gabando, feliz, etc., quando de repente tromba numa teia de aranha. Quantas teias de aranha a gente tem trombado na vida, gente? Enquanto a gente está se enaltecendo, se louvando pelas vitórias e esquecendo do resto das coisas que a gente tem para fazer. A vitória tem que ser celebrada? Deve. Devemos celebrar nossas vitórias, nossas conquistas, colocar marcos dizendo, aqui foi o dia que eu parei de fumar, esse foi o dia que eu parei de beber, esse foi o dia que eu parei de trair minha esposa, meu marido, esse foi o dia que eu parei de me drogar, esse foi o dia que eu abandonei a prostituição, esse foi o dia que eu larguei todas essas coisas para trás e segui num caminho do bem. Mas não virar as costas, não achar que a gente se tornou santo ou indestrutível, porque a gente alcançou uma vitória. Nós alcançamos uma vitória por vez e temos tantas outras ainda. Temos que celebrar e seguir adiante, sempre confiantes, sempre pensando, qual o próximo passo? O que mais eu tenho para fazer? Não tem sido assim com a nossa vida? Pensa bem, quantas coisas que a gente não sabia fazer e a gente aprendeu. Quantas coisas a gente não tinha ideia que existia e passou a ter conhecimento e isso melhorou a nossa vida. Quantas pessoas a gente não sabia que existia e quando conheceu a gente passou a amar, respeitar, querer saber mais, se interessar. Esses são tesouros maravilhosos que a vida nos proporciona. Porque a vida não é só um mar de amargura. A vida não é só um mar de sofrimento, uma dor após a outra. A vida é aprendizado. A vida é labuta, é trabalho. Mas não é aquele trabalho que nem o nosso pai chegava em casa, acabado no final do dia, que a gente fala assim, pai, vamos brincar? Ele falou assim, não filho, eu não consigo brincar. Eu falei, nossa, meu pai, essa pessoa forte, ou minha mãe, essa mulher forte que chega aqui desse jeito, acabada, exaurida, quem foi que te deixou desse estado? Foi o trabalho, trabalhei muito, agora não consigo nada. E a gente ficava pensando, nossa, esse trabalho deve ser ruim mesmo, né? Aí quando cresce, vira adolescente, o pai fala, então, você tem que ir trabalhar? Você tá louco? Para ficar daquele jeito? Igual você? Não era esse tal desse trabalho que deixava todo mundo ruim? Vou abrir um parênteses e contar uma piadinha, tá? Disse que é que eu lembrei que o trabalho é um bicho ruim, né? Disse que a professora estava na escola perguntando para as crianças, Mariazinha, você tem medo do quê? Ela, eu tenho medo do lobisomem, professora. Pedrinho, e você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de fantasma. E você, Joãozinho, de que você tem medo? Ah, eu tenho medo do Malamém. Ela, de quem? Do Malamém, professora. Malamém? Mas quem é esse Malamém? Quem é, eu não sei, professora, mas toda noite minha mãe reza, e livra-nos do Malamém. Esse aí deve ser... Esse deve ser o pior de todos, né? Toda noite a mãe tem que rezar para esse Malamém, né? E a gente tem lá os nossos Malamém, que a gente está rezando toda noite, não é? Tem o trabalho, tem o casamento. Eu casar? Deus me livre. Eu namorar? Deus me livre. Eu parar de fumar? Deus me livre. Eu acreditar em Deus? Deus me livre. Eu trabalhar no centro, né? Trabalhar minha mediunidade, estudar? Deus me livre. São os nossos Malamém. Que a gente ouviu um monte de historinha, criou um monte de ideia na nossa cabeça e não quer chegar nem perto. Isso aí eu não quero para mim. E aí a gente deixa de usar uma ferramenta maravilhosa que a gente tem que chama discernimento. O que é essa tal dessa ferramentinha chamada discernimento? Já ouviram falar? De vez em quando, né? De vez em quando a gente não consegue discernir bem o que é. Mas o que é esse discernimento? É a gente ter a nossa própria capacidade de julgar as coisas.
não olhando só de um ponto de vista, não olhando só a partir de uma opinião, mas colhendo mais opiniões, vendo mais exemplos, vendo mais coisas. E aí a gente formando uma opinião mais sólida, mais consistente, mais inteligente. E também sentindo isso, né? O discernimento através também dos nossos sentimentos. Eu estou sentindo que isso é bom, estou sentindo que as pessoas estão mais felizes, estão mais contentes, estão sentindo melhor, então por que não? Ou, ao contrário, eu estou vendo que eu não me sinto bem com isso, que ninguém volta a estar se sentindo, então por que sim? Não é? Falando só mais um pouquinho sobre salvação, a gente tem muito... a gente falar sobre salvação, a gente também pensa em salvar a vida, não é isso? A gente quer salvar a nossa vida. Talvez por isso, quando a gente pensa em salvação, pensa que uma salvação vale por todas, porque me salvou a vida. Mas o que é essa vida? Que vida é essa que foi salva? A gente pensa sempre na vida física. Nossa, teve um salvamento, a pessoa está viva aqui, está encarnada. E eu vi uma palestra na semana passada que eu achei muito bacana. O meu amigo estava falando sobre um processo de cura que aconteceu, que foi muito interessante, né? E disse que tinha um senhor que ele era ateu, ele não acreditava em nada, não acreditava em religião, não acreditava em Deus, não acreditava. Pronto, acabou. Ele era muito cético, inclusive muito fervoroso com relação a isso. E a filha dele frequentava o espiritismo e tal, e aconteceu que ele ficou muito doente. Ele teve um câncer muito, muito forte. E durante o processo em que ele começou a adoecer, ter dores, ter isso, ter aquilo, a filha insistindo para ele: pai, vamos procurar lá o centro, lá tem um trabalho de cura. Por que não passa por essa cura? Por que não... Vamos lá fazer esse trabalho, pai, vamos. Ele meio relutante no começo, mas conforme o problema foi se agravando, ele resolveu partir para o tratamento como uma opção. E ele foi recebendo os passes, fazia cirurgias espirituais, mas o câncer avançava. Foi avançando que levou ele a falecer. Mesmo ele fazendo todo o tratamento, com tanto de oração, etc., o homem faleceu. E aí pergunta-se, então a cura não funciona? Não tem cura, não tem salvação? E aí vem um outro fator. Durante o processo de tratamento que ele fazia, o homem começou a, ouvindo as palestras, recebendo o passe, recebendo aquelas energias, percebendo aquele lugar, vendo que tipo de trabalho que era feito, as palestras iam inspirando ele se permitiu a aproximação de espíritos mais amigos que conseguiram aconselhar ele. E a partir daquilo ele começou a perdoar pessoas que ele não perdoava. Ele conseguiu pedir perdão para pessoas que ele não tinha capacidade de pedir perdão. Ele conseguiu entender por que ele estava com aquela doença, que não era um castigo nem nada, mas que era uma condição que ele deveria passar. Ele começou a se abrir para a espiritualidade, e sentir e perceber que a vida ia além. E quando enfim ele desencarnou de uma forma tranquila, mais preparado para a vida dele que ia continuar no plano espiritual. A nossa vida não cessa, meus irmãos. Somos espíritos e todo conhecimento que temos nos ajuda, toda ajuda que aceitamos nos modifica quando nós permitimos. Quando nós queremos realmente ser salvos, deixamos que a salvação venha até nós e caminhamos junto com ela. É o esforço do amor daqueles que têm por nós, é o esforço do amor do Cristo que permanece, que perdura através das suas palavras, dos seus ensinamentos, naqueles que vieram mantendo isso ao longo de mais de 2000 anos. E que nós estamos aqui engatinhando para aprender e pôr em prática, mas graças a Deus que estamos engatinhando, graças a Deus que estamos vindo aqui buscar esse conhecimento,
Graças a Deus que cada vez que voltamos para nossa casa, levamos um pouco daqui, levamos um pouco de mudança. Levamos um dia melhor no dia seguinte quando pegamos um trem, quando enfrentamos uma situação difícil, quando temos que resolver um problema. A nossa salvação está nas nossas mãos, depositadas, junto com as mãos do Cristo, nos segurando, nos conduzindo, nos auxiliando. E vai depender de cada um de nós trazer para a nossa vida a melhora que a gente quer. Aquilo que a gente quer realmente que aconteça. Nós somos adultos, na grande maioria aqui, somos conscientes e temos a chance de escolher. E essa escolha começa agora, de decidir. Eu posso fazer uma mudança na minha vida? Sim. Eu posso receber a salvação na minha vida? Sim. Começa hoje essa mudança. Começa na prática do Evangelho, começa no tratamento, começa na aceitação que a gente vai ter daqui em diante. Tá ok? Meus queridos, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Eu tenho uma página lá no Facebook que eu publico essas palestras que eu faço. Chamo Paulo Bonfim Palestras. Tem também no YouTube lá já umas palestras publicadas. Fiquem à vontade para dar um curtir na página, a gente vai se falando também. Eu, hora ou outra, estou aqui. Se alguém tiver alguma dúvida depois quiser falar, eu estou à disposição, fique à vontade. Eu agradeço a atenção de todos vocês e que possamos nós ter uma semana maravilhosa e uma vida maravilhosa, com a salvação necessária e com a ação necessária para que a gente chegue onde a gente quer. Fique com Deus. Boa noite.